o que está errado? E hoje, finalmente, nós vamos responder a essa pergunta. Já temos conversado e essa é uma pergunta que algumas pessoas me fazem. Diz assim, como é que eu sei que eu sou crente? Como que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Como que eu sei que eu estou salvo? Como que eu posso saber se realmente alguma coisa está mudando em mim? Porque às vezes a pessoa fala, não estou vendo mudar nada, continua a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas de antes, e agora eu preciso de uma resposta para isso. E tem muita gente, inclusive, que deixa a igreja, deixa o estudo da palavra no meio do caminho. Ele vem algum tempo, até as crianças vêm aqui. Existem até estudos estatísticos de que uma pessoa, uma criança, ela aceita Jesus, se converte, entra na adolescência, aí quando ela se torna naquela idade assim do namoro, ela abandona a igreja, vai se envolver com essas questões, se casa, e quando ela vai ter o primeiro filho, aí ela se lembra de Deus. Eu preciso levar o meu filho para Deus. E aí existe esse período da vida que vai lá pelos seus 16 a 26 anos, onde a pessoa não apareceu na igreja, não fez nada, abandonou completamente a Jesus. Por que as pessoas fazem isso? Justo no período das decisões mais importantes, que são o casamento, uma carreira profissional, que é escolher uma faculdade, as pessoas abandonam a Deus. Depois elas pagam o preço pelo resto da sua vida de não terem tomado decisões sábias ao lado de Jesus. Com os discípulos, em determinado momento também foi assim, eles abandonaram a Jesus. Mas um discípulo em especial, Pedro, ele se parece muito com a gente. Ele se parece muito com a gente porque nós somos pessoas que às vezes somos tão corajosos, tão assim, no nosso ímpeto, né? Quando a gente, por exemplo, ouve uma pessoa falando de Jesus aqui, você aceitou a Jesus? Aceitei. E quanto tempo você vai ficar lá de Jesus? Para sempre. E passa um tempo, depois não vem mais nem na igreja, aí você encontra a pessoa na feira, ela desvia, né? Você está andando no shopping center, a pessoa vê que é algum... Mas o que está acontecendo aqui? O que foi que aconteceu de errado? Aquela pessoa que eu já vi isso, uma pessoa que assim julgava pessoa tão santa, tão especial, e você passa num bar, ela está bebendo e fumando lá. O que está acontecendo? Que isso? E nós temos o apóstolo Pedro, que tem uma história parecida com a história da gente. Eu queria apenas destacar duas coisas, de todas aquelas que nós já temos falado, para hoje entrar num terceiro ponto que você vai compreender. Quem está acompanhando aqui se lembra que Pedro negou a Jesus. Mas não negou a Jesus uma vez só. E não negou a Jesus distanciando de Jesus. Mas ele afirmativamente disse, eu não conheço esse homem. Ele afirmou que não conhecia Jesus. Ele negou a Jesus. Não uma vez, mas 3 vezes, dizendo, eu não sei quem esse homem é. Mas ele tinha, horas antes dito, Senhor, eu jamais te abandonarei. E ele tinha negado a Jesus. E na semana passada nós vimos Jesus vindo ao encontro de Pedro, e conversando com Pedro, e perguntando para Pedro, Pedro, você realmente me ama? Mas existe uma diferença em Pedro agora. Já não existia aquela ilusão de um amor que não encontrava fronteiras, mas era um amor contido, um amor que era um amor de alguém que negou a Jesus, que andou longe de Jesus na hora mais necessária e que agora reconhecia a sua fraqueza, a sua humanidade, a sua incapacidade. E o maior defeito que nós, como seres humanos, temos é que nós achamos que nós podemos tudo, que nós não precisamos de Deus. Mas agora Pedro, conversando com Jesus, ele diz, Senhor, eu gosto muito do Senhor, mas eu não sei nem se eu posso chamar isso de amor, porque eu te decepcionei e eu me decepcionei também. Eu sou uma pessoa pecadora, falha,
Não sei se o Senhor vai reconhecer isso em mim. E essa é a atitude perfeita para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Deus não espera pessoas perfeitas. Deus espera pessoas arrependidas, pessoas submissas, pessoas com o coração aberto, para ouvir o que Ele tem a nos instruir. Porque nós, na nossa autossuficiência, do nosso pedestal, nós não estamos prontos para sermos mudados por Deus. Mas quando nós, humildemente, chegamos até Ele dizendo, olha, Senhor, eu não tenho capacidade, a minha fé é pequena, eu não sou digno de estar perto do Senhor, então Jesus está pronto a nos resgatar. E foi o que agora Pedro aprendeu de Jesus. Mas nessa noite, nós vamos continuar falando de um Pedro que agora está irreconhecível. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Eu quero ler de 12 a 14. Não feche a sua Bíblia. Hoje eu me comprometo a não sair do livro de Atos. Não vamos ficar fazendo aquele passeio bíblico, nós vamos ficar em Atos dos Apóstolos. E você vai saber que eu estou chegando no final, quando eu chegar lá no capítulo 5. Ok? Capítulo 5. Olha quanta coisa, hein? Eu tenho 35 minutos para fazer tudo isso. Mas tudo bem. Atos 1, 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Amém. Queridos, uma palavra me chama a atenção aqui nesse texto. A palavra cenáculo. Que lugar era esse? Muito provavelmente o cenáculo era o local aonde Jesus Cristo serviu a última ceia antes de morrer. Eles voltaram para esse lugar e estavam juntos ali, nesse prédio, nesse lugar onde foi servida a última ceia. Agora, se você observou o texto, a Bíblia está nos informando que Pedro passou a ser um homem de oração. Você vê isso aqui. Ele agora, antes, dormindo quando Jesus pedia para ele orar, e agora, ele perdoado por Jesus, consciente das suas fraquezas, ele passa a orar mais. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você vem e pergunta assim, eu não estou vendo mudanças em mim. E eu pergunto para você, como anda a sua vida de oração? Porque se existe uma coisa que muda uma pessoa, é a oração. Nós oramos para que Deus mude o mundo, mas a oração muda você. A oração muda a sua vida. Uma pessoa que quer que Deus faça alguma coisa na vida dela, essa pessoa precisa orar. Não se admite uma pessoa que seja cristã, que seja um servo de Jesus e não fale com ele. Você precisa orar. Não existe mudança em você, você precisa orar. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto, muitas pessoas dizem assim, não está acontecendo nada na minha vida. E eu pergunto a você, quanto da sua vida, da sua mente, do seu coração está envolvido em estar em comunhão com os irmãos?
Porque nós imaginamos um evangelho individual, mas o evangelho é algo coletivo. O relacionamento com Deus é individual, mas esse relacionamento passa pela comunidade, passa pela convivência com os irmãos. Se uma pessoa aceitou a Jesus e ela vai isolando-se das outras pessoas, eu coloco em dúvida. Crente gosta de estar com crente. Algumas pessoas dizem assim, eu sou crente, mas a pior pessoa para se estar é com outro crente. Opa! Alguma coisa está errada. A Bíblia nos apresenta que a igreja primitiva tinha um profundo amor pelos irmãos. Irmão amando irmão. Não espere que Deus vá fazer alguma coisa na sua vida se você não amar primeiro o seu irmão. Isso é tão sério, meus irmãos, é tão sério, que eu sempre me lembro de Jó, que orou pelos seus amigos primeiro, antes de ser curado, antes de ser restabelecido, tudo aquilo que ele tinha perdido. Porque Deus nos ensina, ame primeiro o seu irmão. Mas o meu irmão não merece ser amado, meu irmão, olha, ele me maltrata, é ruim, ele cheira mal, ele fala mal, eu não entendo, eu não gosto. Aprenda a amar seu irmão, porque o amor é um exercício. O amor, ele está em você. E ele deve ser dado ao seu irmão, à sua irmã. As pessoas dizem, Deus não está me abençoando, Deus não está fazendo nada. E o que você está fazendo? Não existe alegria em outro lugar. Eu pergunto, onde é melhor do que a igreja? Me apresente um lugar melhor que a igreja, por favor. Eu não conheço. Com todos os defeitos que ela tem, com todas as pessoas, com todas as dificuldades, não existe outro lugar melhor no mundo do que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a igreja é assim como você pensa, que não dirá as outras coisas? Porque você vai confiar em outras instituições, em outros lugares, é isso? Tome cuidado. Eles perseveravam em oração e súplicas. Estavam em família, vivendo juntos. Mas é interessante que as pessoas foram levadas a orar. Agora, Pedro tem uma atitude aqui, agora, não mudando a sua personalidade. Eu vou dizer para você, eu já disse isso a respeito de Paulo, mas eu gosto de repetir. Deus não muda quem você é. Você não é um zumbi porque é de Jesus. Você não é uma pessoa desligada da realidade. Mas Deus usa você direcionando o que você é para servi-lo. Você não perde suas capacidades mentais, não perde suas capacidades de gerenciamento da sua própria vida. Mas Deus usa você agora de uma maneira útil para o reino dele. Paulo era impetuoso e Deus usou impetuosamente. Pedro, ele era um líder nato e Deus usa Pedro também nisso. Eu gostaria que você visse no versículo 15. Pedro, no meio dos discípulos. Olha a Bíblia dizendo sobre Pedro, Atos 1:15. E tinha uma multidão lá de 120 pessoas. Alguém vai falar, mas isso lá é multidão? Mas juntar 120 pessoas para o cristianismo, sendo perseguidas? Eu não vou entrar aqui no mérito de Matias, agora, hoje. Isso aqui a gente fica discutindo com os diáconos nos nossos encontros aos terceiros sábados. Mas eu quero só que você veja aqui agora capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Finalzinho, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Versículo 11. Ouvindo em suas próprias línguas. Meus irmãos, eu tenho que entrar nesse assunto, me desculpem alguns,
Mas em Atos 2, não se fala de língua estranha. Atos 2 fala de língua estrangeira. As pessoas falaram a língua nativa dos moradores da cidade de Jerusalém, que era um centro de cultura. E as pessoas então agora estavam ouvindo na sua língua nativa. Quem veio da Espanha ouvia em espanhol. Quem veio de Roma ouvia em latim. Não era uma língua dos anjos. Era uma língua compreensível. E essa má interpretação de Atos 2, ela vai desembocar numa igreja doente em Corinto, que Paulo precisou escrever pelo menos 3 cartas, das quais nós temos 2 na nossa Bíblia, pelo menos 3 ou 4 cartas, colocando essa igreja de novo nos trilhos, dizendo: pessoal, vocês não devem falar nada na igreja que não seja compreensível. E Paulo ainda vai terminar dizendo: ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, nada disso seria útil. E eu tenho muito cuidado com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender por ela. Porque Deus nos prova. Porque no capítulo 2, versículo 13, as pessoas estavam zombando dos discípulos e dizendo: eles estão embriagados ou cheios de mosto. Mas agora mais uma vez Pedro, versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e disse, observe o que Pedro diz aqui: homens, judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Por que eu estou destacando esse texto? Eu não vou aqui transcorrer sobre a pregação de Pedro, mas eu quero dizer que Pedro está falando aos homens judeus, aos homens religiosos, porque judeu não é a mesma coisa que israelita. Judeu é quem professa o judaísmo. Então ele está dizendo aqui: vocês religiosos que professam o judaísmo e todos os que habitam em Jerusalém. E ele prega uma mensagem. E sabe o que acontece? Lá no finalzinho, versículo 37 e 38, as pessoas perguntam assim: Pedro, diante dessa sua mensagem, que você disse que nós matamos o Filho de Deus, o que nós faremos agora? Nós estamos perdidos. Porque nós matamos o enviado, aquele mensageiro, o Filho de Deus, nós matamos, estamos perdidos. O que nós vamos fazer? E Pedro diz: arrependam-se, sejam batizados para perdão dos pecados, e aí então vocês receberão um presente, que é a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Toda a pregação, ela tem que gerar uma pergunta: o que é que eu vou fazer agora? Tem gente que fala assim: hoje o culto foi maravilhoso, a mensagem foi maravilhosa. A mensagem não precisa ser maravilhosa. A mensagem ela precisa ser algo que toque em você e que mexa com você e você diga: o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar desse jeito? Eu vou continuar fazendo essas coisas erradas que eu faço? Ou eu vou mudar? O que eu faço agora? E a Bíblia diz: arrependa-se, pare de fazer o que você está fazendo de errado. E mais, não adianta simplesmente um arrependimento, mas você tem que preencher a sua vida com Jesus Cristo. É a pregação maravilhosa da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pregação. Ele é o objetivo de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Se você não gosta de ouvir falar de Jesus Cristo, se Jesus Cristo não faz sentido para você, vou dizer uma coisa triste: você está no lugar errado. Tem gente que fala assim: mas fica falando de Jesus toda noite, não tem outro assunto? Não tem outro assunto. Não tem outra pessoa. Por quê? Gostaria que você visse na sua Bíblia Atos 2:41. Existe uma multidão de 120 pessoas no texto que eu destaquei anteriormente. Aqui, meus queridos, aconteceu algo maravilhoso.
3.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Esse é o sinal de que uma pregação vem de Deus, quando as vidas são mudadas. Não adianta falar bonito, não adianta falar coisas inteligentes, não adianta expressar coisas que você talvez nunca tenha ouvido. A verdadeira mensagem de Deus muda a vida das pessoas. As pessoas dizem, eu sou um pecador, eu estou errado, eu preciso de mudança. Ela se converte. Mas elas se convertem com alegria. Deixar o mundo para trás não é uma tristeza. Estou falando do versículo 41. Você recebe a palavra de Deus e diz, graças a Deus que eu tenho Jesus. Sabe, às vezes eu estou aqui olhando para os irmãos e às vezes eu fico um pouco entristecido. As pessoas estão tristes, estão sofrendo. E eu digo a você, alegre-se no Senhor Jesus. Seja feliz com isso, é o presente que você recebe. Eu vejo no passado o povo de Israel recebendo comida de graça de Deus, o pão do céu, o maná, e eles reclamando. Não ame o mundo, ame a Jesus Cristo. É o único que pode te dar vida. E sabe o que aconteceu? Eu queria que você comparasse, por favor, veja novamente Atos dos Apóstolos 1:14 e compare, por favor, com Atos 2:42. Veja se existe algum reflexo. O que o evangelho faz numa pessoa? O que muda? Olha aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Não está mudando nada em mim. E eu pergunto, você está perseverando na doutrina bíblica dos apóstolos ou você quer inventar outra coisa? Você tem perseverado na comunhão com os irmãos, no partir do pão, e você tem perseverado na oração? Porque senão, o que você quer? O que nós queremos? O que a gente pensa que o evangelho vai fazer? Alguém está na igreja, eu quero ser curado da doença que eu tinha no meu pé. Eu quero um carro zero. Eu quero ter sucesso nisso. Eu vou dizer para você, você está buscando a coisa errada no lugar errado. Eu não estou preocupado se a igreja vai esvaziar ou não. Mas aqui é o lugar onde nós exaltamos o nome do Senhor Jesus. E quem não gosta disso, está no lugar errado. E eu sou feliz por isso. Não tenho medo de pregar o evangelho, porque Pedro agora mudou, ele já não tinha mais medo, ele se levantava, ele tinha negado a Jesus, mas ele foi perdoado por Jesus, e agora ele é um novo Pedro. E a pregação de Pedro movimenta a vida das pessoas, essa é a diferença. Versículo 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja, meus irmãos, é dinâmica. A igreja, ela precisa crescer, ela precisa trabalhar para salvar almas. Nós estamos fazendo construção aqui, mas isso daí é apenas um detalhe. Se a gente ficar preso nessas coisas, a gente tem que falar de Jesus. A igreja não é parede, não é chão. A igreja não é concreto. A igreja é um coração vivo pulsando Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Olha quem aparece de novo aqui. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A nona é às 3 horas da tarde. O judeu contava a hora a partir das 6 horas da manhã, ao nascer do sol. Então a hora nona é a mesma hora que Jesus morreu. 3 horas da tarde, aqui está, Pedro e João foram ao templo orar. O que você vem fazer no templo? O que é o objetivo maior de uma pessoa que vai ao templo? A Bíblia nos ensina que o maior objetivo de uma pessoa ir ao templo é para orar. Para falar com Deus.
Mas acontece que quando eles estavam entrando no templo, tinha um homem que era levado e colocado a uma porta chamada Formosa. Um doente colocado numa porta chamada Formosa. E aí ele foi colocado ali. E o que aconteceu? Ele estendeu a sua mão, ele pediu uma esmola, como ele fazia todos os dias. Mas a Bíblia vai nos dizer que Pedro e João, eles olharam para aquele homem e disseram: olhe para nós. Olhe para nós. Eu acho interessante esse texto. As pessoas têm dito assim: não olhe para mim, não é? Não olha para mim, olha para Jesus. Mas a Bíblia diz: olhe para mim. Você não tem como olhar para Jesus, você tem que olhar para mim, porque Jesus está em mim, Jesus está em você. Como olhar para Jesus? Onde está Jesus? Em você. Você representa Jesus. Se você não representa Jesus, onde o mundo vai olhar? Olhe para mim. Olhe para mim. E Pedro agora diz uma coisa maravilhosa, que se todo crente soubesse o que significa isso: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Eu não vou te dar uma esmola, eu não vou te dar um pedaço de pão, eu vou te dar algo que vai mudar a sua vida. Quando você se encontrar com alguém passando necessidade, ouse pregar o evangelho primeiro. O mundo tem ensinado para a gente errado. Primeiro você tem que fazer isso. Primeiro eu vou te dizer. Primeiro fale de Jesus. Primeiro dê a salvação à pessoa, depois cuida dela. O que adianta dar dinheiro para uma pessoa e a pessoa ir fumar crack outra vez? Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E a Bíblia ainda vai dizer, saltando ele, pôs-se em pé e andou. Mas espera um pouquinho, tem algum fisioterapeuta aqui? Tem algum médico aqui? Como que pode ser isso daqui? Como que uma pessoa que nasceu coxa, nunca andou, não sabe andar, um bebê demora 1 ano e não sei quanto para aprender a andar, e o cara me levanta andando e pulando? Eu poderia dizer assim, eu estou curado. Mas daqui a 1 ano e meio eu vou fazer fisioterapia, meus músculos vão se firmar, eu vou aprender a me equilibrar, vou largar uma muleta, depois a outra, depois vou andar mais 5 minutos, aí depois não sei o quê. E aí um dia eu vou poder andar, eu fui curado, mas não. Aqui está dizendo que a pessoa, Pedro segurou na mão dela e enquanto ela se levantava, as pernas foram se firmando e a pessoa começou a andar e pular. Como pode ser isso? Às vezes a gente olha para uma perna de uma pessoa, Deus está mudando tudo, querido. Deus está mudando tudo. Deus está mudando a mente da pessoa, o corpo da pessoa. Está fazendo, o evangelho faz pessoas se levantarem e ficarem de pé. O evangelho faz pessoas saltarem de alegria. Eu conhecia Jesus e não mudou nada na minha vida. Você precisa se reencontrar com Jesus e perguntar: Jesus, eu te encontrei mesmo? Porque a presença de Jesus, queridos, é algo que é indescritivelmente maravilhoso. É uma alegria que o mundo não pode explicar. Quando uma pessoa ela recebe a mensagem de Jesus Cristo, há uma mudança real na vida, há uma mudança total. Aquele que não andava passa a saltar. Mais para frente depois eu vou te mostrar o texto que vai dizer que esse coxo, ele tinha 40 anos. Não era um adolescente, 40 anos. E isso agora começa a ser um problema. Por quê? Porque isso aconteceu dentro do templo. Porque foram os seguidores de Jesus que fizeram esse milagre. E porque tinha uma pessoa que nunca andou, que agora estava andando, e todo mundo conhecia aquele mendigo, aquele coxo. Todo mundo passava por lá e conhecia, todo dia ele estava lá, por 40 anos. No mínimo, as pessoas viram 40 vezes aquele homem, porque uma vez por ano eles iam lá ao templo e lá estava o homem. Mas agora ele está andando.
Onde está o homem da porta formosa? Está andando por aí, está pulando lá dentro. E agora esse coxo pega-se junto com Pedro e João. E agora ele começa a andar lá dentro do templo. E Pedro, eu estou em Atos 3:12. Pedro vai falar para mais um grupo de pessoas. Homens israelitas. Agora Pedro está se referindo à geração de Jacó. Mas uma geração de sangue, de descendência, aos israelitas. Veja, primeiro ele falou aos judeus e às pessoas que estavam naquela cidade, os religiosos. Mas agora ele vai falar do evangelho para as pessoas que fazem parte da nação de Israel. E ele prega, e ele começa seu discurso dizendo, versículo 13, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a Jesus. E ele vai dizer, vocês mataram Jesus. E as pessoas novamente dizem, como é que nós vamos fazer? E ele diz no versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os seus pecados. E envie, versículo 20, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. E o que aconteceu? O que aconteceu, você vai ver daqui a pouquinho. Eu vou te adiantar. As coisas começaram a dar tudo errado aqui. Mas daqui a pouco, 5.000 conversões. Vamos acompanhar. E eles estavam falando, capítulo 4, versículo 1. Estando eles falando ao povo, agora aparecem o quem? Os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. O saduceu é um fariseu com uma diferença. O saduceu é um fariseu que não acredita na ressurreição. Não acredita que morto vive. Você acredita que morto vive? Eu vou te dizer uma coisa, é melhor você acreditar. Porque o seu Senhor Jesus Cristo foi morto e ressuscitou. Se você tem alguma dúvida de que morto pode voltar a viver, adolescente que acredita muito nesses negócios, mas tem muito adulto que não acredita em ressurreição. Melhor você rever seus conceitos. Não seja um saduceu. Aqui, olha só o que o pessoal está com problema. 4:2. Doendo-se muito que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus foi falar justo que eu não gosto. O cara é saduceu, vai falar o justo que ele não acredita. Não é possível. Aí, prenderam Pedro e João. Mas prenderam Pedro e João, mas a palavra já tinha sido anunciada. 4:4. 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. Porque o pessoal falou, Jesus ressuscitou. O meu mestre, ele morreu, foi morto, mas ele ressuscitou. Quando nós falamos de ressurreição, o meu coração se enche de alegria, porque o meu Senhor é indestrutível. Versículo 6. Agora, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote, a família agora do sumo sacerdote, eles vão perguntar para Pedro, Pedro, que negócio é esse que você segue a Jesus? E se fosse Pedro antes, Pedro ia falar assim, eu não conheço esse homem, não é esse que Pedro faz, mas aqui olha o que Pedro está fazendo. Pedro, versículo 8, cheio do Espírito Santo. Então tem uma diferença. Tem uma diferença, irmão. A gente não é crente sozinho. A gente é crente porque a gente é cheio do Espírito Santo. A gente, quando está cheio do Espírito Santo, não tem vergonha de falar o Evangelho. Então, se você fala assim, eu não consigo falar do Evangelho, eu tenho vergonha. Então você volta para orar, vai orar e vai pedir para Deus ensinar você com a presença dele, para a plenitude do Espírito Santo a encher o seu coração. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não precisa voar, não precisa subir pela parede, não precisa falar línguas. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo declara o nome do Senhor Jesus. É o que a Bíblia nos ensina.
E agora ele disse, Pedro, versículo 8, principais do povo e anciãos de Israel. Então vamos recapitular. Primeiro ele falou para os judeus e para os religiosos. Agora falou para os israelitas. Mas agora está falando para o sumo sacerdote e a sua família. E para os anciãos. O evangelho está chegando no núcleo da dureza e da frieza espiritual das pessoas religiosas daquele tempo. E ele vai dizer uma coisa. Ele vai apontar o dedo dele, versículo 10, e vai dizer: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que são diante de vós. Agora não tem mais vergonha de falar: eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Esse homem está andando curado aqui, não é por causa de mim, não. É por causa do nome do Senhor Jesus. E ele vai dizer umas coisas mais interessantes aqui no versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E eu vou dizer para você, um versículo que você precisa copiar e colocar na sua geladeira, colocar em todo lugar, é o versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E meu coração exulta de alegria, porque foi Pedro que falou isso daqui. Cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: não existe outro nome, não existe outra pessoa. Você não pode se salvar por nenhuma outra pessoa, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro. Eu gosto de Buda, gosto de Hare Krishna, gosto da árvore, gosto de um passarinho. Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro caminho. Não é o caminho do autoconhecimento, nem do baixo conhecimento. É o caminho de Jesus Cristo. Versículo 13. Então, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que lindo esse versículo. 2 pescadores iletrados, não sabiam nem ler, não sabiam nem nada, nunca foram, eu já falei isso aqui, eles queriam ter sido discípulos de alguém, de algum mestre, lá e serem chamados para estudar na sinagoga, mas por incapacidade intelectual tiveram que ficar pescando. Mas Jesus foi buscar ele lá na praia, não falei isso aqui? Foi lá buscar Pedro, rejeitado lá na praia, e agora Pedro, ele andou com Jesus. Querido, se você não sente nada na sua vida, nenhuma mudança, você precisa andar com Jesus. Isso que muda você. Ande com Jesus. E eles não podiam dizer nada, porque o homem estava curado mesmo. Fazer o quê? Vão matar o homem curado? Já estava querendo. Jesus também ressuscitou Lázaro, o pessoal queria matar Lázaro. Versículo 19. Respondendo de novo Pedro e João: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. E outra vez, versículo 20, olha de novo uma coisa linda. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Querido, Deus está fazendo alguma coisa na sua vida? Você está calado, você não fala nada para ninguém. Você vai levar para o túmulo que Jesus fez por você? Você não pode deixar de falar as transformações que Jesus faz na sua vida. Eu era pecador e eu aceitei a Jesus e agora eu mudei. E agora eu vivo para Ele e eu preciso anunciar para as pessoas. Eu não posso deixar de falar. Pedro está nos ensinando. E nós, cristãos do século 21, nós estamos calados. Nós estamos preocupados em resolver o problema do governo. O governo que se entenda com Deus. Meu problema não é com o governo, não é com isso, não é com a entidade A ou B. O meu problema é falar o que Deus tem feito na minha vida. Mudar a vida das pessoas. Porque esse mundo está perdido, não tem solução. Você pensa que porque você vai votar agora em novembro, o mundo vai mudar aos seus pés? Você vai parar de pagar imposto e vai acontecer alguma coisa? E o juro, alguém vai vir jogar uma mala de dinheiro na sua casa? Acorde! Nós não somos desse mundo.
A nossa mensagem é uma mensagem transformadora para a eternidade. A gente fica brincando de ser crente, perguntando, Deus não está fazendo nada em mim. Fale o que Ele tem feito. Ah, mas eu não tenho coragem. Volte a orar. Volte na comunhão com os irmãos e Deus vai encher o seu coração de ousadia. Aqui no versículo 22 apresenta a idade do cara lá que tinha sido salvo, né? Da sua coxice, né? O seu problema. Ele está aqui. Tinha mais de 40 anos o homem que se operava aquele milagre. E eu queria terminar lendo o versículo 31. Eu marquei aqui. Eu ia até uns 5, mas eu vou ter clemência dos irmãos por causa do horário. Tem mais, mas eu vou parar. Vamos ver se eu vou parar mesmo ou não. Vamos ver. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. O que Deus está fazendo na minha vida? Deus está falando assim, querido, abre a boca e fala. Começa a falar do que Deus está fazendo na sua vida. Aqui o lugar se moveu. Sabe por que se moveu? Porque o pessoal começou a pregar o evangelho. Tem um hineto antigo que fala que se começarmos a orar... Já ouviu esse? Não, você não é dessa época, por isso. Capítulo 5, versículo 26. Agora, Pedro está voltando a sua mensagem para o capitão e os servidores. Agora chegou nos funcionários públicos. Olha só que interessante. Religião, israelita, sacerdote, família, e agora o pessoal que trabalha para o governo. Isso é algo planejado por Deus. O capitão trouxe, apresentou de novo ao conselho, o sumo sacerdote interrogou o pessoal, versículo 27, versículo 29. Pedro novamente vai dizer, Pedro poderia dizer, Senhor, desculpa, eu não conheço Jesus, mas aqui ele vai dizer assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora, você vai ouvir, capítulo 5, versículo 34, vai aparecer um personagem aí chamado Gamaliel. Gamaliel é um homem sábio, respeitado, e aqui não aparece ainda, mas se nós fôssemos estudar o livro de Atos, você vai descobrir que Saul, ele, né, aquele homem religioso, fariseu, ele foi aluno desse Gamaliel. Então, enquanto estão acontecendo essas coisas aqui, em algum momento Saulo está ali também, não aparece ainda aqui, ele só vai aparecer pela primeira vez na Bíblia, quando Estevão está sendo morto, apedrejado, mas Saulo aprendeu, olha o que diz o professor do Saulo, versículo 34, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, esse se ajuntou 400. Aí ele vai falando aí, não vou fazer você sofrer agora com a história do que o Gamaliel falou, você lê na sua casa, mas aí o Gamaliel fala isso, e ele diz assim, olha pessoal, se isso não vem de Deus, não vai dar certo. Pode deixar, solta esse pessoal, não vai acontecer nada. Mas aí, no versículo 40, a Bíblia diz assim que eles foram açoitados. Opa, peraí, mas quem está fazendo a vontade de Deus é açoitado? Quem está obedecendo a Deus recebe açoite, é justo isso? Alguém que está aqui na igreja pode dizer, pastor, essa semana para mim foi muito difícil, eu fui açoitado, fui zombado pelos meus amigos, né? Eu passei dificuldades na minha vida cristã por causa disso. E quem falou para você que no mundo você não vai ter aflição? Mas sabe qual é a diferença? Aqui o pessoal, versículo 41, o pessoal não saiu assim, eu fui açoitado por causa de Jesus. Aqui eles dizem assim, a Bíblia fala, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer pelo nome de Jesus.
Querido, crente que é crente de Jesus, que Jesus transformou a vida dessa pessoa. Essa pessoa não tem medo de sofrer. Ela fica feliz quando sofre pelo seu mestre. Ela se alegra. Ela não fica apequenada porque alguém riu dela, mas ela diz: Senhor, obrigado porque eu sou digno de ser reconhecido como um servo teu. Obrigado porque o mundo reconhece em mim uma pequena parte de Jesus. Significa que eu estou fazendo diferença. Significa que eu estou me opondo ao mundo, que eu estou mais perto do Senhor e mais longe do mundo. As pessoas hoje têm dito assim: vamos nos pintar como essas pessoas, vamos nos vestir como essas pessoas. Eu já vi uma pessoa dizendo para mim: eu tenho que fumar maconha para parecer com Rastafari. Eu digo para você: você tem que se parecer com Jesus, querido. Seja digno de sofrer por causa de Jesus. E alguém pode dizer: não é isso que eu quero também. Tá bom, você não é obrigado a fazer isso. Você é livre para ir embora, para deixar Jesus. Mas sabe que por causa desses homens é que o evangelho chegou até hoje até nós. Porque pessoas se dignaram deixar morrer por causa de Jesus Cristo. E a gente fica achando: se eu fizer isso, se eu falar aquilo, as pessoas vão se chatear. Eu não vou poder ir naquela festa, porque eu só posso ir lá se eu encher a cara. Eu só posso ir lá se eu falar um monte de bobagem. Não faça isso. Se você não pode ir lá, não vá lá. Assim ninguém vai gostar de mim. Que ninguém goste de você, mas que Jesus goste de você. Qual é o problema? Estou errado, estou falando algum absurdo aqui. A gente tem hoje um evangelho corrompido. As pessoas estão deturpando. Não é o que a Bíblia diz. Mas o que acontecia? Versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar quem? Jesus Cristo. Agora eu pergunto, na igreja de hoje, não estou falando da nossa também não está fazendo isso, mas por acaso esse versículo se aplica? Todos os dias nas nossas casas tem culto, todos os dias da semana nas nossas casas a gente não cessa de ensinar a palavra, é isso que nós estamos fazendo hoje. Eu pergunto para você, com tristeza no meu coração, você pode responder que sim? Não. Eu já fui quarta-feira, já fui sábado de manhã, tá bom demais, Deus que me aguente assim. Não é isso. Meu sonho é que a igreja nunca feche as portas. Ah, pastor, mas o senhor não está aqui todo dia. E você? E você? Nós temos 7 dias na semana. 7 dias. Para a igreja abrir todo dia, eu preciso de 7 pessoas, não preciso de 100. Para ter um ensino num lar, eu só preciso de você na sua casa, não preciso de mais ninguém. O que nós estamos fazendo? Ah, Jesus Cristo não mudou a minha vida, eu não sinto nada. E nem vai sentir nada. E nem vai sentir nada. E vai estar anestesiado até o dia que Jesus voltar e você vai ser pego de surpresa. E vai perguntar: será que eu faço parte dessa igreja ou não? Porque quem faz parte da igreja faz de tudo pela igreja, tudo pelo Senhor da igreja. Porque é um prazer fazer as coisas para Deus. Tem gente que pensa assim: eu não vou fazer nada para essa igreja não. Agora chegou esse pastor aí. Eu vou esperar ele ir embora e depois eu faço. Vai. Você pensa que eu estou aqui porque eu quero? E eu estou falando isso porque o Espírito Santo de Deus deixa eu falar mesmo. Não vou ajudar não. Agora deixa o pastor se virar e vai tudo pro brejo. Depois quando ele for embora nós pega de novo. Vai. Vai fazendo isso. É interessante que eu quando estava eu cuidava com a minha esposa de 12 congregações em Presidente Prudente. Tinha tempo nem de tomar banho. Fui hospitalizado, inclusive. Quase morri.
Mas uma das congregações que nós cuidávamos, as pessoas estavam no meio de um culto, uma filha se pegou com a mãe se rolando pelo chão nos cabelos. Aí, eu não sabia se eu pregava ou se eu parava, porque o que você faz? Eu continuei pregando. Não sei se eu fiz certo, mas continuei pregando. Acho que a palavra é mais importante que a peruca. Eu não era peruca, era cabelo de verdade. Aí o cachorro da família viu, entrou na igreja para latir também. Eu tentando pregar. Mas eu fui para minha casa muito triste. Falei, se uma família da igreja está se pegando no meio do culto, arrancando os cabelos, o que você acha? Aí eu fui visitar. Não é isso que você faria no meu lugar? Peguei a minha esposa e fui visitar a família. Vamos lá ver a família. O que está acontecendo? Eu não sabia o que fazer. Mas você sabe que Deus revela as coisas. Naquela semana, o pai da família teve uma cólica renal. O marido. E aí, eu não sabia, mas tinha um outro irmão que trabalhava com ele na empresa dele. E esse irmão que estava com cólica renal, ele no trabalho disse assim, eu preciso beber cerveja porque cerveja é diurético. O médico que mandou. Ele estava embriagado no serviço e foi mandado embora. Porque estava bebendo cerveja porque era diurético. Se ele estava com problema no rim, ele deveria ter ido para o hospital. Iam dar um soro lá nele, colocar alguma coisa no rim dele lá, um negócio que chama duplo J, que não interessa aqui isso aí, mas é isso que tem que fazer, e aí iam resolver o problema da pedra no rim dele lá. Mas tudo bem. Aí ele deu mau testemunho, todo mundo riu dele e tal. Aí eu fui visitar, e eu sabendo que a pessoa tinha sido mandada embora, tinha dado mau testemunho, xingou todo mundo. E eu perguntei, tá tudo bem? Tá, tudo bem. E o irmão tá, tô ótimo. Eu não posso, eu vou falar o quê? Aí eu perguntei, não tá tudo bem, meu irmão. Não tá tudo bem, porque o que aconteceu? Não, mas elas têm que se entender, não sei o que. O irmão é o pai da família, o irmão é o marido, é o sacerdote. E eu não sabia se eu falava ou não. Acabei falando. Aí ele queria saber quem tinha falado. Eu falei, isso não interessa. O problema não é quem falou, o problema é que todo mundo está sabendo. Nessa mesma congregação, tinha uma outra família. Uma família com problemas muito sérios. Tinha um homem que, quando ele chegou na igreja visitando, ele falava mais versículos do que eu jamais ouvi, tudo de cor. Até fui para casa no dia que ele chegou, eu falei assim, Senhor, o Senhor abençoou tanto esse homem com uma memória tão boa dessa, e eu que sou crente desde pequeno, não sei tanto versículo, não sei falar o Salmo 19 inteiro, como esse homem sabe. Fui para casa triste. Aí, passou um pouco, o menino desse casal, ele estava andando de bicicleta. Aí ele bateu numa tartaruga, a bicicleta caiu e o guidão da bicicleta entrou na cabeça dele, do filho. E aí foi internado, aí me chamaram, me ligaram, vem aqui no pronto-socorro, eu fui lá. Aí a mãe desesperada, essa história eu conto outro dia, não é, o que eu quero dizer é uma outra coisa. Aí foi um dia muito difícil porque o meu filho ficou preso no banheiro. Eu tive que quebrar a porta do banheiro para tirar o meu filho de lá. Foi uma luta espiritual enorme. Aí o guarda veio me prender porque eu quebrei a porta do banheiro porque o meu filho estava preso no banheiro. Eu falei, antes de você me prender, só vou explicar para ele. Não quero saber. Eu falei, então, vamos. Eu comecei a orar. Aí o guarda não me prendeu, entendeu? Porque viu que a porta não abria mesmo. Nenhuma porta dos banheiros abria lá, enfim. Bom, ok. Aí, o marido, esse cara dos versículos, ele veio falar assim, pastor, isso que aconteceu com o meu filho é culpa minha. Eu falei, como assim, irmão? Não pode ser, o irmão sabe a Bíblia de cor. Quem sabe a Bíblia de cor não tem culpa de nada. Ele falou, não, é culpa minha. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, não sabe o que é. É que lá em casa mora uma moça. E quando a minha esposa sai para trabalhar, eu fico me envolvendo com a moça. E agora Deus fez isso. Meu filho. Aí eu orei por ele. Falei, você nunca mais vai fazer isso? Não. Aí tudo bem. Aí passou o tempo. Aí eu me lembro que eu falei, ó, o menino vai ficar bom. Não sei porque eu falei isso, mas falei. 15 dias depois o menino já estava jogando bola. O médico falou que ele não ia andar, não ia falar, estava tudo certo. Eu não sei como é que foi isso. Eu sei que o guidão saiu com um pedaço da cabeça dele, mas ele estava bom. Não, sem sequela. Jogando bola com a faixa na cabeça no quintal. E eu fui visitar. E meu pai foi me visitar.
Meu pai foi em casa nesse dia. Eu falei, pai, eu preciso fazer uma visita para um menino que teve um acidente, mas ele já foi para casa. O senhor vai comigo? Vou. Aí nós fomos lá. Aí eu estava conversando com meu pai. Então a gente chegou perto assim, e era uma rua difícil. Eu cheguei e eu olhei, não sei como explicar. A casa estava com a janela aberta. E a irmã da igreja, como a gente tem aqui, estava fumando lá dentro da casa dela. Eu vi da rua, da janela aberta, ela estava fumando dentro da sala. Era para eu ver isso? Não, eu não fui. Eu fui visitar o menino. Aí eu entrei na casa. Aí o homem que tinha dito para mim que nunca mais que ia mandar a moça embora e que nunca mais ia fazer isso, a moça ainda estava lá. A mulher fumando. O menino ficou bom. Aí essa família, mais um tempo, veio falar para mim, pastor, que a gente está passando dificuldade. Você está passando dificuldade? Quando que você vai parar de fumar? E quando você vai parar de adulterar? Aí aconteceu uma outra coisa também nesse mesmo lugar. Uma pessoa, ela morava perto do rio, o rio passou e levou metade da casa dela. Aí ela veio reclamar para mim e falei, irmã, não sei o que fazer. Aí eu fui falar com o pastor da igreja. Aí o pastor falou assim, ela falou assim, o pastor falou comigo e falou que isso aconteceu por causa do devorador. Aí a mulher falou para mim, o senhor acha que isso é coisa de pastor falar? Eu falei, se o pastor falou, o que eu vou falar? Ele conhece, eu não sei. Eu fiquei até com dó da mulher. O rio levou a casa dela na enxurrada. E aí eu fui visitar, tinha até gato caindo no rio, a casa ficou, os gatinhos caindo dentro do rio, então tinha cheio de gato lá. Aí aconteceu uma coisa, que ela falou uma mentira, falou uma coisa, depois era outra, por causa de um negócio de R$10. Aí eu cheguei à conclusão, realmente era o devorador. Eu até fiquei meio, mas depois eu vi que era mesmo. Deus vai revelando. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Onde que eu estou querendo chegar? Meus irmãos, não adianta a gente vir na igreja de domingo. A gente pôr uma roupa de crente e vem aqui fazer bacana. Isso aí já foi. Não serve para nada isso. A minha vida não muda, a sua vida não vai mudar mesmo. Se você não crê que Jesus Cristo é o Senhor e não viver para Ele, você está no lugar errado, querido. Desculpa, não sei o que falar para você. Eu tenho uma preocupação assim, se você não é crente, vá embora. Não engana ninguém, seja o maior pecador que o mundo já conheceu, mas seja autêntico. Porque Deus prefere você autêntico. Agora, uma pessoa assim, como lá em Salmos 119, 43 diz, eu não sei o que diz em Salmos 119, eu sei o 105, mas 43 eu não sei. Mas aí você, talvez eu saiba, não lembro agora. Então, é isso que você tem que pensar hoje. Tem que pensar assim, o Pedrão vinha vindo, chegou, encontrou com Jesus, aí ele negou a Jesus, ele viu que ele não podia, aí ele passou a ser um cara ousado. Passou a ser o cara ousado e usado. Sabe a sua oração? Senhor, me usa. Senhor, faz de mim uma nova criatura. Tem gente que ouve o evangelho desde que é criança, não muda nada. Quantas vezes você vai ouvir o evangelho? De novo? Muda, querido. Muda, querida. Muda seu coração. Eu não quero saber da vida de ninguém. Não quero, eu não estou aqui para isso. Pelo amor de Deus. Mas você mesmo examina o seu coração. Vê, será que eu estou fazendo... Senhor, mais uma chance, eu quero me arrepender, eu quero pregar o teu evangelho, quero ter uma vida santa na tua presença, eu quero mudar. A gente fica triste. Não tem nada a ver. Pode acontecer de você ter a sua casa ao rio passar. Não é isso. Se aconteceu com alguém, não é por causa que você, etc. Não é isso. Mas pode ser também. A tua vida tem que estar em ordem. Jesus voltar agora, eu vou dar conta de você, meu querido. Você sabia? Olha que situação que você me coloca. Deus lá do céu vai, quando eu encontrar com ele lá, vai perguntar, e aí, e a irmã fulana lá? Mas, Senhor, a Bíblia fala que os pastores é para encontrar com Jesus não gemendo. Complicado, eu não pedi para ser isso aqui.
Não pedi, querido. Eu estou aqui, não tenho obrigação nenhuma de estar aqui, mas eu estou falando uma coisa. Ou você coloca o Senhor Jesus Cristo no centro da sua vida, ou está tudo errado. É isso, é simples assim. Às vezes a gente fica, eu não sei assim, o que dizer. Eu não sei, olha, eu nem sei porque eu estou falando isso, você quer saber. Deve ser por causa do Espírito Santo, você não acha? Ou você acha que sou eu que estou falando? Meus irmãos, vamos orar agora. E você, querido, vai colocar a sua vida diante de Deus de verdade. Se você está fazendo alguma coisa no seu coração que é contra a vontade de Deus, hoje é o dia aceitável de você dizer: Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar, eu quero sentir a alegria da tua salvação, quero sentir tua paz, teu perdão, tua ousadia no meu coração. Eu não estou nem aí se acontecer qualquer coisa, desde que eu te obedeça. É isso que é o Evangelho. A Bíblia, ela diz assim que o Evangelho, eu vou dizer uma palavra que talvez você não vai entender, mas é a dinamite de Deus. Tentando forçar um pouco mais só para o sentido, o Evangelho é a nitroglicerina de Deus. O Evangelho é uma explosão atômica de Deus na vida das pessoas. Ela derruba todo o inimigo. E esse Evangelho está sendo apresentado a você. E você pode se apropriar dele e deixar o poder de Deus agir na sua vida, como jamais aconteceu. Ou você pode ficar brincando com um negócio desse, que é perigoso. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante da tua santa presença. Ó Pai, eu sei que é tarde, que é 8 e tanto, eu sei disso. Eu vi o relógio lá, eu sei que os irmãos estão cansados, que tem gente que vai falar, eu não devia ter vindo na igreja hoje. Mas, Senhor, falando sério, a gente precisa mudar. A gente precisa colocar nossa vida diante de Ti. Porque Pedro foi mudado. A gente percebe nitidamente que ele foi mudado. Ele entendeu o negócio. Ele tinha muito que aprender ainda, mas ele aceitou fazer o que tinha que fazer. Que ele aceitou as suas limitações, as suas fraquezas, e agora ele se tornou ousado e poderoso nas Tuas mãos. Senhor, que essa igreja, que o Senhor nessa noite dá a oportunidade de colocar diante de Ti qualquer coisa errada que alguém esteja fazendo, colocar diante da Tua mão, dizer: Senhor, purifica a minha vida, perdoa o meu pecado, eu me arrependo. E eu quero ser uma nova criatura para salvar vidas. Eu não quero que outra coisa aconteça a não ser que eu seja um instrumento Teu. Não precisa acontecer nada, não preciso ficar rico, nem ficar pobre, nem nada. Eu preciso ser usado por Ti. Ou se o Senhor me deixar rico e pobre, isso não é comigo, não é problema meu. Mas Senhor, usa-me. Usa a Tua igreja, Senhor, para falar do Evangelho. Que as pessoas peguem todo mundo pela rua e tragam para ouvir o Evangelho. E fala do Evangelho e dê Bíblia e fala de Jesus. Porque senão nós não mudamos nada, nós estamos gastando oxigênio aqui, não estamos fazendo nada. Uma perda de tempo. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, para que nós nos arrependamos enquanto é tempo. Se o Senhor voltar amanhã cedo, voltar hoje à noite, não importa, nós estejamos limpos e preparados e vigilantes, que nós fizemos o que tínhamos que fazer. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, que o Senhor dá oportunidade, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus longânimo, misericordioso, e mais uma vez o Senhor estende a Tua mão. E quando alguém se encontrar diante de Ti, o Senhor vai falar: 10.000 vezes eu falei com você, e 10.000 vezes você me ignorou. E agora você quer o quê? Fazer graça aqui no céu? Não vai, porque eu te dei chance. Eu te dei o meu filho, foi coisa séria. Derramou sangue, não foi de brincadeira, foi coisa séria. Eu me envolvi com coisa séria com vocês. Dei o meu melhor, dei o meu filho amado. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Depois você desconta lá no céu meia hora, lá no seu relógio. Lá. Os irmãos do louvor podem vir aqui.